Olá, olá, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que a internet esteja boa, porque esses dias tá dando muito problema. Na segunda eu não consegui fazer. Tava bem ruinzinha a internet. Muito obrigada. Eu fiquei assim bem bonita aqui pra falar com vocês hoje, porque né, esse figurino home office não rola não. Aí a gente fica bonito pra falar na live. Daniel, seu cremoso. Ô, gente, antes da gente começar, até para dar tempo de algumas pessoas chegarem também, vocês que já estão aí, eu sugiro que vocês tenham um lápis e um papel, uma caneta e um papel, porque eu vou dar algumas dicas para vocês. E como a última live não ficou gravada, não sei porquê, né? E a gente nunca sabe o que vai acontecer aqui no final. Eu não sei como que vai, né? O que nessa tecnologia nos reserva, né? Tecnologia é maravilhosa, mas ela é um pouco instável. Então, eu acho legal se vocês tiverem como anotar algumas coisas, porque talvez vocês queiram ter acesso a algumas das coisas que eu vou falar aqui pra vocês depois. Então, hoje temos um assunto que, assim, pra quem aí, os meninos presentes, né, não vão saber muito bem o que é isso, mas eu sempre digo que a culpa, se você nunca sentiu na vida, quando você é mãe, você vai sentir, porque na hora que a gente pare uma criança e a culpa junto, né? Mas assim, brincadeiras à parte, porque não é um privilégio só das mães, né, sentir culpa. Digo isso porque alguém comentou no post que eu fiz hoje, que eu deixei algumas coisas que foram surgindo pra mim ao longo da semana, das perguntas que eu recebi. Então, quem não viu depois pode dar uma olhada lá. E aí uma pessoa comentou, né, sobre o homeschooling, que tá difícil, né, de fazer, e é um lugar que eu também tem sido um desafio pra mim. Não é o meu forte ficar ajudando a comparar casa, essas coisas. E aí essa maternidade autoimposta, né, pra gente, pela sociedade e pela nossa cultura, uma cultura muito patriarcal, define como a mulher deve ser como mãe, né, coloca lá aquele exemplo de Maria, Mãe Santíssima, e a gente tem que seguir igualzinho a ela, né. É um modelo bem difícil e utópico, né. Então a gente tem discutido muito essas coisas. Aí eu entendo bem como é essa sensação. Eu não estou aqui hoje falando para vocês de um lugar, de uma pessoa que é isenta, né, de sentimentos de culpa, muito pelo contrário. Mas a gente vai desconstruir um pouco da ideia da culpa como algo extremamente negativo e vamos aprender formas de lidar com isso, para que a gente possa crescer e expandir nossa consciência através dela, tá? E lidar com ela de uma forma, entender, né, como que a gente pode lidar com ela de uma forma mais beneficial pra gente, pro nosso crescimento. Então, volto a repetir para quem tá entrando agora, quem puder pegar, ter acesso a um lápis, uma caneta, um papel, seria legal para anotar umas coisas, umas dicas que eu vou dando aqui ao longo da live, porque eu não sei o que pode acontecer com essa tecnologia ao longo da nossa conversa. Eu também tô sem como, vou ver se eu consigo ligar aqui para eu ter acesso ao tempo. Vou deixar meu tablet ali marcando, porque, gente, pra quem não sabe, eu uso relógio, meu relógio é pulseira. ele não funciona, então ele tá aqui só de enfeite, então eu não consigo ver a hora aqui no telefone, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha ali pra ver como é que a gente tá de tempo, porque eu tendo a ser bastante faladeira aqui.
Então vamos lá, o que nós vamos falar hoje, né? A gente vai falar da culpa, como vocês viram, né? Então o tema da live hoje é: se a culpa é minha, onde eu coloco? Eu sempre uso nos workshops que eu dou, nas palestras ou nos atendimentos a frase que assim: a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, né? Mas hoje a gente não vai pôr a culpa em ninguém, não. Hoje a gente vai entender o que a gente vai fazer com ela, tá? A gente vai tomar posse das coisas. Não tô dizendo que a gente vai sair daqui carregando a culpa. Então a gente vai entender que culpa é essa, como é que isso funciona, de onde é que isso vem. A gente vai entender por que isso afeta tanto a nós mesmos, o nosso emocional, nossa saúde física, inclusive. A gente vai entender se ela serve e se ela serve, para que ela serve, e como que a gente pode lidar com esse sentimento, né? Para quem não sabe, a culpa é uma emoção, né? Que é um sentimento em movimento, né? É algo que provoca um certo movimento interior. Então é isso que nós vamos falar hoje. Então, ei Edilene, que bom que você chegou, que eu acho que você vai poder me ajudar agora. Vocês lembram do filme Harry Potter? Quem não assistiu, é um ótimo filme para assistir, né? Filmes que bruxos gostam. No Harry Potter, no segundo filme, que é A Câmara Secreta, aparece o duendezinho, que não lembro o nome, Edilene, me lembra aí, você vai saber. É Gobi, acho que é uma coisa assim, né? Por que eu tô dando esse exemplo? Depois a Edilene vai respondendo ali enquanto isso, que eu acho que ela vai saber. Ou alguém aí que entenda de Harry Potter. Dobby, obrigada! O Dobby é um duendezinho e ele é um exemplo muito legal pra gente falar de culpa. Não sei se vocês se lembram disso, e quem não for vai receber um grande spoiler do filme agora. Mas Dobby, tudo que ele faz, que ele entende que ele está fazendo errado, ele precisa se punir, né? Então ele vai lá, passa com ferro os dedos, né? Então ele sempre busca, ou ele bate com a cabeça em algum lugar. É isso que a culpa faz com a gente, né? A culpa provoca em nós, quando a gente entende que a gente fez alguma coisa errada, né? Aquele menino feio, malvado, o papai do céu não gosta. A gente precisa de ir pro cantinho do castigo. Então a gente dá uma de Dobby, né? Não necessariamente a gente vai passar os dedos a ferro. A gente não vai ficar batendo a cabeça na parede. De vez em quando a gente bate, né? Mas sabe aquela batidinha com o pé que a gente vai e chuta um cantinho com o dedinho? Isso é muito típico de sentimento de culpa, né? Quando a gente tromba em algum lugar ou bate um cotovelo. Enfim, essas trombadas que a gente dá, isso é muito comum quando a gente está sentindo algum tipo de culpa, porque são formas sutis de autopunição. Vamos entender um pouquinho da origem disso, que vem desde o nosso sistema educacional, e aqui a gente não vai colocar a culpa nos nossos pais, porque os nossos pais também aprenderam assim, e os pais dos nossos pais também aprenderam assim. Enfim, a gente vem de gerações aprendendo dessa forma, e muitos de nós aqui, como pais ou como cuidadores, a gente também repete alguns desses padrões. Então não é o objetivo colocar ou responsabilizar ninguém, mas sim questionar. A gente vai questionar muita coisa aqui hoje para que a gente mude a nossa consciência a respeito de como a gente age dentro de um julgamento com as outras pessoas e também com a gente mesmo. Para isso a gente precisa entender como que isso chegou pra gente, né? Então, quando a gente foi sendo educado, né, desde a nossa infância, às vezes a gente fazia alguma coisa que alguém julgava que era errado ou era inapropriado. E a maior parte das vezes, a forma como nós fomos educados era uma forma punitiva. Então, vamos entender aqui que eram as pessoas que nos amavam, as pessoas que eram responsáveis pela nossa integridade física, moral e emocional, disseram pra gente que o que a gente estava fazendo era errado e por isso a gente merecia ser punido. Algumas pessoas apanhavam,
outras pessoas ficavam no cantinho do castigo, às vezes na escola você tinha que repetir várias vezes no caderno: eu serei uma boa menina, eu serei uma boa menina, eu não vou conversar na aula, eu vou ficar quietinha, enfim, eu vou prestar atenção. E então, assim, sempre existia alguma forma de punição por algo que indiretamente ou diretamente, como um comportamento nosso, uma resposta a esse comportamento, foi compreendido como errado e disfuncional. Aí a gente ia ouvindo algumas coisas, né? Tipo, menina feia, você não pode fazer isso, faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Meu pai falava muito isso. Eu acho que eu também já devo ter falado alguma vez na vida, né? Ou a gente perguntava, né? Alguém perguntava pra gente: você quer ficar de castigo? Como se alguém quer ficar de castigo, né? Inconscientemente, a gente quer ficar de castigo, porque se eu fiz uma coisa de errada e eu preciso do castigo, então eu tô querendo ficar de castigo. Mas a resposta certa para essa pergunta é: não, eu não quero ficar de castigo. Então a criança entra em conflito, a gente não entende muito bem. Acho que muita gente vai lembrar também, que eu lembro que eu ouvi muito isso e vi muitas pessoas ouvindo isso também, que assim, criança quando não quer comer, fala assim: ah, mas tem criança passando fome e você aí negando isso, ou você deixando comida no prato, né? Então, assim, vários dos nossos comportamentos que dentro de um contexto familiar, que cada família tem uma cultura diferente, tem valores e crenças diferentes, dentro daquela cultura, aquele comportamento, ele não era aceito ou bem visto, então ele precisava ser corrigido. E para que ele fosse corrigido, uma punição era necessária. Essa punição ela pode vir desde uma bronca, né, até um castigo, ou uma punição física, que é no caso da agressão mesmo, da pessoa apanhar. Tá fazendo sentido aí? Então, a gente foi aprendendo ao longo da nossa vida que boas pessoas apontam erros, porque pessoas que amam, elas apontam o erro. Se eu amo, eu preciso apontar o erro para o outro e dizer para ele: você é um mau menino, você fez isso de errado, né? Então, quando alguém faz isso comigo, eu entendo que essa pessoa também me ama. Se alguém, vamos pensar junto aqui, se alguém que me ama, que cuida de mim, disse pra mim que eu sou uma pessoa feia, inapropriada, tô errada e vou ser punida por isso, quando criança, quando eu cresço e eu deixo de ter essa figura de autoridade que vai fazer isso comigo, alguém precisa fazer esse papel. E aí esse papel vira seu. Você passa a pegar esse dedinho, você passa a pegar o martelinho do juiz, você passa a pegar o chicotinho e começa a bater nas suas próprias costas, porque alguém precisa de te punir. E se a pessoa que você ama não pode te punir, você mesmo precisa fazer isso. E aí a gente vai fazendo isso em forma de arrependimento, em forma de remorso, né? Isso vai virando, né, provocando uma certa química no nosso organismo que é extremamente nociva. Então, isso pode provocar adoecimentos, isso pode provocar uma queda muito grande de imunidade, ou isso pode provocar pequenos acidentes, como eu estava dizendo no inicinho da nossa conversa, que é trombar com o dedinho em alguma quina, né? Isso é uma forma de autopunição muito comum. Até aqui tá fazendo sentido? O Dolby fez sentido. Eu acho que o Dolby é o exemplo mais clássico, né? Assim, é muito fácil da gente entender. Quem não assistiu e quem não gosta de Harry Potter e quiser entender do que eu tô falando, assiste só o inicinho do filme e já vai entender o que é. É do segundo filme, que ele aparece em outros, né? Mas no segundo filme é que ele mostra isso. E aí, então, a gente foi aprendendo que a punição é o que a gente merece quando a gente comete um erro. E aí eu vou colocar essa aspas nesse erro, porque o erro também existe um mau entendimento dentro desse conceito de erro. Socialmente, principalmente na nossa cultura ocidental, o erro ele é punido, né? Sempre. Imagina que você tá
Você está numa empresa e aí você trabalha naquela empresa, aquela empresa tem determinadas regras. Você fugiu a uma regra. Quando você foge a uma regra, o que você vai ganhar? Você vai ganhar uma advertência, ou você vai ganhar balão, ou você vai ganhar a demissão, né? Então tem várias formas de se punir um erro dentro de uma organização. Dentro de casa é a mesma coisa, nas nossas relações é a mesma coisa. Na escola, uma criança que não foi bem numa prova, ela é punida com uma má nota. Tem várias interpretações disso, essa é a forma como eu vejo. Algumas pessoas podem não concordar com isso e tá tudo bem também. Eu particularmente não sou a pessoa que acredita em prova, por isso que eu entendo dessa forma. Então, na nossa cultura, a gente foi entendendo ao longo da vida que o erro, ele é algo passível de punição. Só que existe na cultura oriental, tem um conceito do erro que tem sido trazido para o Ocidente mais recentemente, alguns poucos anos para cá, que é a cultura do erro honesto. Eu já falei em algum momento das conversas nossas aqui sobre esse conceito, que é tolerância ao erro honesto. Esse conceito de tolerância ao erro honesto parte do princípio de que ninguém que erra querendo errar. Tudo que a gente comete, que no final das contas é compreendido como um erro, no final das contas a gente estava querendo acertar. A intenção não é errar. Eu já falei isso uma vez, assim, você não sai de casa falando assim, deixa eu pensar que merda que eu vou fazer hoje, eu quero pensar numa coisa assim que vai dar muita zebra, né, que vai me dar muito problema. Você não sai de casa pensando nisso, você quer fazer algo, você quer que aquilo dê certo. Mas, quando não dá certo, algo de ruim acontece, porque você precisa de ser punido. Então, nesse conceito de erro, na forma como a gente entende aqui no Ocidente, se eu errar, eu mereço castigo. Se eu errar, eu mereço sofrer. E pior do que isso, se eu errar, eu não mereço ser amada ou amado. A gente foi criando, então, ao longo da vida, um conceito de que somente posso ser amado, receber amor, se eu for perfeita. Aí entra uma grande utilidade da culpa. Se eu entendo que eu só posso ser amada se eu erro, então eu preciso da culpa, porque a culpa é algo que me conecta à ideia do amor. Eu preciso corrigir o que eu fiz, o mal que eu fiz, porque se eu não corrigir isso, eu não vou ser amada. Só que nesse ímpeto a gente fica andando num círculo muito perigoso e tendencioso e a gente fica preso numa idealização dessa perfeição que de fato não existe. Na verdade, assim, eu até acredito que exista no sentido de que já somos perfeitos, com as nossas imperfeições também. Não tem nada de errado com a gente. Na terapia, eu faço muito um trabalho de sombras e eu sempre digo para as pessoas que não existe uma parte sua que não é perfeita, né? Quando a gente vai tratar, por exemplo, de uma sombra que a gente entende como egoísmo, a gente tem medo de assumir que a gente foi egoísta. Eu fui muito egoísta nesse ponto, eu fui muito manipuladora quando eu fiz isso. Mas às vezes é exatamente esse egoísmo que me ajuda a colocar limites, por exemplo. Se eu sou uma pessoa que tem dificuldade de estabelecer limites, às vezes essa sombra do egoísmo vai exatamente me colocar ali. Então, olhando por esse aspecto, nós já somos perfeitos, né? Não tem nada de errado com a gente que precisa de ser super corrigido, né? Só que nessa ideia dessa perfeição que a gente criou, né, idealizada, a gente fica preso numa fantasia dessa busca do amor a partir de uma ideia preconcebida de uma perfeição que a gente não vai atingir nunca, né? Então, se eu não vou atingir essa perfeição, eu preciso sempre de estar conectada à culpa para que eu consiga uma forma de autocorreção, para aí sim eu ser passível de receber amor na minha vida. Nisso a gente fica preso num ciclo de autoabuso, de autopunição.
Eu sou a pessoa que mais me machuca quando sinto culpa. Eu não preciso de ninguém mais me dizer, né, que eu fiz isso ou que eu fiz aquilo, porque eu tô o tempo inteiro remoendo aquilo dentro de mim. A gente se provoca dores muito profundas, mas vai virando um buraco sem fim. Então a culpa te mostra, na verdade, que alguma atitude que você teve na sua vida, em algum momento, isso no passado, né? Aí vamos entender passado aqui como há 10 minutos atrás ou como há 20 anos, não importa. Mas alguma atitude que você teve no passado, ela traz para você a consciência de que você não gostaria de fazer aquilo de novo. Ela mostra onde você está desalinhado do seu eu superior, da sua consciência mais elevada, ou daquilo que de mais grandioso você deseja viver na sua vida. Deu pra entender essa parte? Tô aqui chegando pertinho porque eu sou míope e eu não enxergo. Gente, vocês já sabem disso, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tropeçar no próprio pé é um exemplo, sim. Ah, sim, o Dolby depois vira um elfo livre. Isso. A gente vai chegar no Dolby como um elfo livre. A gente ainda é Dolby batendo as coisinhas, o pezinho nos cantinhos. Então, a culpa ela vai servir então para trazer pra gente a consciência do que a gente não quer repetir. Aí a gente fica carregando a culpa, né? A gente vai botando as pedrinhas aqui no saquinho e vai carregando a culpa, porque eu não quero repetir aquilo que eu fiz um dia, que eu entendo que estou profundamente arrependida. E se eu ficar aqui segurando a minha sacolinha cheia de pedrinhas, ela vai ficar pesada e eu vou lembrar toda hora que eu não posso fazer aquilo. Só que isso vai me causando outras dores, né? Então não é muito funcional a gente viver carregando essa marinha de culpa, tá? Então, a culpa, ela serve como essa autopunição e para deixar a culpa aí, pra gente deixar de sentir a culpa, a gente precisa estar disposto a largar essa sacolinha. E aí tem que ter coragem, né? Porque vamos pensar que se a gente está carregando a sacolinha cheia de pedrinha, todas as culpas que eu carrego eu vou botando na sacolinha. Tô aqui carregando a sacolinha. E se eu carrego essa sacolinha cheia de pedrinhas pra me dizer, olha, Su, não faça isso de novo, porque isso não foi legal, você está profundamente arrependido e não é isso que você quer pra sua vida. Se eu solto essa sacolinha, vai que eu esqueço. Então, primeira coisa que eu preciso é estar disposta a largar essa sacolinha. É preciso estar disposta a abandonar a culpa. Para a gente conseguir abandonar a culpa, a gente tem alguns passos, que são algumas dicas que eu quero dar para vocês. E aqui entra o papel e a caneta que eu falei com vocês, que talvez vocês gostassem de anotar essas dicas, tá? Primeira coisa, então, eu sei que eu preciso abandonar essa sacolinha. Eu preciso deixar essa culpa de lado. Eu tenho que querer fazer isso, tá? Então, aqui eu vou dar passos para que, se você quiser largar a sua culpa, então tem coisas que você pode fazer para te ajudar. Mas se você não quiser, você vai ter que se perguntar isso e ser muito sincera com você, né? E se a resposta for não, talvez você queira aprofundar um pouquinho mais ou buscar uma ajuda profissional para entender por que você não quer abandonar a sua culpa, tá bem? Mas, se você realmente estiver disposto ou disposta a abandonar a culpa, você pode começar entendendo como que você pensava no passado. Lembrando, novamente, passado pode ser há 10 minutos atrás, semana passada, ou há 20 anos, ou há 30 anos, não importa. Como você pensava no passado. Porque a gente sempre toma
alguma atitude com as informações e as ferramentas que a gente tem no momento. E recapitulando aqui, algo que eu já falei, você não toma conscientemente nenhuma decisão pensando que aquilo vai dar merda. Você toma uma decisão desejando que algo de bom surja dali, né? Então, se você tomou uma decisão no passado que hoje te causa arrependimento, esse arrependimento que você sente hoje, ele é resultado já de uma mudança de consciência. É sinal de que se você teve e vivenciou talvez uma consequência, talvez esse arrependimento pode ter vindo sim através de uma consequência, mas se você vivenciou alguma experiência durante um determinado período que te mostrou uma outra perspectiva, é sinal de que o seu nível de consciência aumentou e você agora tem a capacidade de olhar para aquela situação com novos olhos e saber que agora você tomaria outras atitudes. Mas não dá pra gente julgar uma atitude que foi tida no passado com a consciência que você tem agora. No texto que eu coloquei hoje, uma das coisas que eu coloquei lá ao longo desses dias, esse objetivo dessa live hoje foi responder várias perguntas que eu recebi ao longo desses últimos dias falando a respeito de culpa, principalmente por causa do momento que a gente está vivendo com o coronavírus. Uma das coisas foi uma pessoa que me disse: Su, eu não aguentei de ansiedade, eu estava desesperada, eu queria muito ver os meus pais. Eu não suportei isso, eu fui lá e vi, depois agora eu tô aqui morrendo de culpa, de remorso, porque agora eu fico com medo deles ficarem doentes. Independentemente, assim, pega esse exemplo e encaixa na sua vida do jeito que faz sentido pra você, tá? Você pode olhar pra trás, e isso aconteceu semana passada com essa pessoa, né? Mas ela pode olhar, mesmo na semana passada, ela não tinha, porque qual era o recurso que ela tinha naquele momento? Naquele momento, o recurso que ela tinha era uma ansiedade, um sentimento de solidão e uma vontade grande de sentir amparo. A gente, independente da idade que a gente tenha, se a gente precisa de sentir amparo, a gente corre para o pai ou para a mãe ou para um cuidador, para uma pessoa que é referência de colo e de acolhimento para a gente. Então, se a gente é capaz de olhar para o passado, refletindo como que no passado eu pensava, como que eu entendia a situação, como eu me comportava, quais eram as coisas que eu dizia para mim, quais eram as coisas que eu dizia para as pessoas. Quando eu olho com esse olhar, não da perspectiva que eu tenho hoje, mas como a forma como eu era, e aí eu tenho a oportunidade de me perguntar, ok, se eu estivesse lá naquele momento, pensando exatamente do jeito que eu pensava, agindo exatamente da forma como eu agia, eu teria tomado uma atitude diferente? Provavelmente, quando você se fizer essa pergunta, a resposta vai ser não. Você não teria tomado nenhuma atitude diferente. Porque a gente sempre toma uma atitude ou toma uma decisão baseada nos recursos que a gente tem no momento presente. Então, a gente julga com a consciência atual uma ação do passado. Não faz o menor sentido isso, né? Isso é um começo também de como a gente sente a culpa. Isso é uma das formas que a gente pode usar para entender como ir esvaziando essa bagagenzinha que a gente vai carregando. Aqui você já tirou um pedacinho, né? Porque a gente já entendeu que no passado eu pensava diferente e eu teria feito a mesma coisa se eu tivesse os mesmos recursos. Então, como eu não teria agido de forma diferente porque eu não sabia que eu poderia agir de forma diferente, isso vai acalmando dentro de mim. Uma outra coisa. Entenda o que é que você não quer repetir. Lembrando que se a culpa é algo que me remete a um desalinho que eu estou
diante da vida que eu gostaria de estar vivendo ou da postura que eu gostaria de ter diante da minha vida, então o que eu estou aprendendo. Se eu entendo o que eu não quero repetir na minha vida, né, eu consigo traçar estratégias para que aquilo não aconteça novamente. Vamos pensar num exemplo maior. Vamos pensar numa pessoa que roubou, né? Então, pessoa adolescente, ela roubou uma coisa do coleguinha. E a gente entendeu na nossa sociedade que roubar é feio e pessoas que roubam são más. E para onde que elas vão? Elas vão para a cadeia, as pessoas que roubam. Roubar é errado e roubar é feio. Eu não estou aqui fazendo apologia a roubo, tá? Mas aí eu roubei algo e eu cresci e eu entendo que aquilo não foi legal e eu me culpo por aquela atitude que eu tive. E hoje eu entendo que eu não quero repetir isso. Se eu entendo que hoje eu tenho uma nova atitude, e mesmo assim, já fui pro primeiro passo lá, que era entender que naquela época, com aquela forma que eu pensava, com os amigos que eu tinha, com as influências que eu tinha, daquele jeito, eu tomaria a mesma atitude. Então agora, o que isso está me ensinando? Eu quero ser uma pessoa honesta. E se eu quero ser uma pessoa honesta, que tipo de atitudes uma pessoa honesta tem? Como uma pessoa honesta pensa? O que uma pessoa honesta lê? O que uma pessoa honesta assiste? Como ela conduz a vida dela? Como ela paga as contas? Como ela lida com as pessoas? Como ela lida com ela mesma? Deu para entender um pouquinho? Quando você começa a traçar estratégias práticas de como fazer para realmente mudar de atitude, isso também vai suavizando o sentimento de culpa, porque você já não precisa mais dela para te lembrar que você quer uma mudança. Então, vamos ver aqui se tem mais perguntinhas aqui. Quando colocamos a culpa no outro, vou falar disso também. Quando a gente coloca a culpa no outro, gente, é a mesma coisa, tá? Vocês só vão inverter o papel. Imagina que se eu culpo o outro, eu tô fazendo o mesmo papel do juiz de alguém me culpar, né? Ou de eu mesma me culpar. É esse juiz interno que entende que uma atitude foi tomada e ela é contrária àquilo que eu valorizo. E também existe algo que eu estou aprendendo a partir daquilo ali. Então, se eu tô lá no primeiro passo que eu falei, que é voltar para pensar como eu pensava, como eu agia, e se eu teria tomado uma atitude diferente, se coloca na posição dessa pessoa. Essa pessoa teria a opção de fazer tomar um caminho diferente, exatamente com o nível de informação que ela tinha, com a postura que ela tem diante da vida, da forma como ela acredita nas coisas. Será que ela tem condições de ter uma postura diferente? Possivelmente, se você começar a se questionar, você vai ver que a pessoa não tem, né? Existem pessoas más no mundo? Sim, existem pessoas más no mundo. Nós somos essas pessoas más também em alguns momentos, né? Mas se eu evito esse julgamento, ou o julgamento ele vai existir porque ele faz parte das emoções humanas que a gente precisa estar aqui para aprender, né? Então tá tudo bem a gente julgar, não é legal a gente julgar, mas tá tudo bem se você julgou, você não vai também se culpar por causa disso. Mas você pode olhar para essa pessoa que você está julgando e fazer as mesmas perguntas como você faria para você. Porque num determinado... E a tendência, na verdade, é quando eu começo a perguntar, depois eu vou me sentir culpada porque eu julguei o outro, porque eu vou entender que esse outro não tinha recursos para agir de uma forma diferente. Então vamos pensar assim, essa pessoa tem uma postura política diferente da minha. E agora, diante de todo o cenário que está acontecendo, eu começo a olhar para essa pessoa e falar assim, a culpa de tudo isso que está acontecendo, eu não carrego. Gente, eu já vi isso aqui nesse Instagram, sei lá quantas vezes. No WhatsApp, toda hora eu recebo. Essa culpa eu não carrego. Será que não? Será que você não carrega?
E será que essa pessoa tem que carregar uma culpa? A pessoa ter uma postura, opiniões, valores diferentes dos nossos, né? Que aqui eu vou me incluir também, né? Em tudo isso eu me incluo. Não diz que ela é uma pessoa melhor ou pior que nós. Em algum aspecto da vida ela tem uma opinião divergente, né? E que existem aspectos que pra mim não ressoam em nada. Ok, então por que você tá com essa pessoa na sua vida? Ah, porque ela é um parente muito próximo e aí não dá pra ficar sem dar. Dá sim. Por que a gente falou isso? Isso é você que acredita que porque tem laços consanguíneos, você precisa carregar as pessoas pro resto da sua vida. Deixe as pessoas livres e vá ser livre também, amorzinho, que você vai ser muito mais feliz. Mas não julgue. Essa pessoa está tomando as decisões com base no nível de consciência dela. E o nível de consciência dela não significa que é maior ou menor que o seu. Então, quando eu entendo que esse julgamento é só uma forma de que eu enxergo que o meu nível de consciência é diferente da outra pessoa e em vários aspectos talvez essa outra pessoa tenha atitudes que são mais elevadas que algumas atitudes que eu possa ter na minha vida, né? Eu começo a entender que não cabe julgamento na vida, não cabe julgamento para as pessoas, porque a gente é um todo, né? Tá todo mundo interligado e não tem como. Eu falei isso no encontro da Roda Viva, que é o encontro que a gente tem, que acontecia aqui na Casa Viva até o início do coronavírus, né? Que agora a gente transferiu para online. Quem quiser participar é só falar que a gente inclui. Esse encontro é gratuito. No encontro do domingo eu falei uma coisa que não tem como eu apontar para o outro, eu machucar o outro sem machucar a mim também. Eventualmente uma ficha vai cair, algo vai acontecer para me trazer uma consciência mais ampla a respeito de algo. E quando isso acontecer, eu vou me julgar, eu vou ser a pessoa que me culpa, né? Então, eu sempre digo assim, você não quer culpar as pessoas, para de julgar. Fica muito mais fácil. Aí você não tem nem que perdoar. Ai, Su, mas o meu pai foi assim, assim, assado, e ele fez isso, isso e isso comigo. Ok. E você, no lugar dele, se você soubesse exatamente o que ele sabia, sem mais, sem menos. Se você tivesse os recursos que ele tinha, se você vivesse a vida que ele vivia, você teria tomado uma postura diferente? Possivelmente não. E se você respondeu sim para essa pergunta, você ainda não consegue pensar como ele. Ou como essa pessoa que você julga. Então, algo que a gente precisa de ter muito claro pra gente é que a gente sempre toma decisões baseadas no nível de consciência que a gente tem aqui e agora. E essas decisões estão sempre certas. Elas não significam que são as melhores, mas elas são a que eu consigo tomar nesse momento. Uma outra coisa para lidar com a culpa, né? Mais uma pedrinha que vai sair do nosso pacotinho. Que existe alguma maneira que eu posso me retratar? Existe alguma maneira com que eu possa corrigir ou amenizar a situação? Então vamos pensar se eu briguei com uma pessoa ou ofendi alguém que era muito importante para mim, ou não, né? Não importa. Se eu briguei com a moça do supermercado, né? Eu não conheço essa pessoa, mas depois eu comecei a me sentir mal por isso, porque eu não precisava ter tratado daquele jeito, eu estava num dia péssimo, enfim, briguei com a moça, né? Existe algo que eu possa fazer para me retratar com essa pessoa? Existe a possibilidade de eu pedir desculpas? Existe a possibilidade de eu... A Sofia tá me chamando aqui, peraí, gente. Sofia, eu tô fazendo a live, filha. Então, existe a possibilidade de eu me retratar, de eu pedir desculpas.
Existe possibilidade de fazer com que essa situação se torne mais amena, mais equilibrada, mais harmoniosa? Essa relação se torne mais harmoniosa? É um ato de humildade a gente reconhecer que a gente tomou uma postura que era dentro daquilo que eu sabia naquele momento, mas que ao mesmo tempo, hoje, com o nível de consciência que eu tenho, eu reconheço que eu poderia ter feito diferente. Talvez dizer para essa pessoa, olha, eu errei conscientemente, porque naquele momento eu achava que eu estava fazendo o certo, mas hoje, com a consciência que eu tenho, eu aprendi isso, isso e isso. E eu gostaria de me desculpar. Eu gostaria de pedir perdão. E não peço esperando que o outro vai perdoar, né, gente? Porque aí é com o outro, não é problema seu. Mas faça por você. Para tirar de você esse peso que você carrega. Mas aí eu fiz uma coisa lá um dia, eu briguei com minha avó, tadinha, minha avó já tá lá no outro reino. Tá lá no mundo espiritual já. Como é que eu faço? Ou, eu fiz uma coisa, mas eu nem sei cadê essa pessoa mais, né? Não tenho contato, enfim. Ou o que eu fiz, eu me arrependo, mas eu não tenho acesso e não... Enfim, não cabe falar com a pessoa. Como que eu faço? Você pode pensar em formas de dizer isso energeticamente. Você pode fazer isso em pensamento, imaginando que você está falando com a pessoa. Porque se você está fazendo isso, você realmente está fazendo isso. E aqui eu sugiro, para quem acredita, se conectar com o eu superior ou com os guias espirituais daquela pessoa e direcionar a energia do perdão para o eu superior ou para os guias da pessoa, porque eles têm uma forma mais inteligente de lidar com essa energia do que o eu inferior, tá? Então sempre manda a energia para o eu superior, porque essa pessoa vai receber da forma mais elevada. Uma outra forma que eu particularmente adoro e faz muito sentido para mim é escrever. Escrever uma carta para a pessoa que você entende que você magoou, por exemplo. E dizer o que você sente, dizer o que você aprendeu, dizer como você está lidando com essa situação agora e pedindo perdão. E aí você pode enterrar essa carta e pedir para a natureza acolher essa energia, você pode queimar isso, pedir para o fogo transmutar essa energia. Para quem entende e pode usar alguma ferramenta da chama violeta, por exemplo, invocar a energia de Saint Germain, Kuan Yin, que é a energia da compaixão, que também trabalha com a chama violeta, e pedir para curar. Uma outra técnica que ajuda muito com isso também, para quem não conhece, é o Ho'oponopono, que é aquele mantra que, quando eu falar as frasezinhas do Ho'oponopono, todo mundo vai saber, provavelmente a maioria vai saber o que é. Que é: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu gosto do Ho'oponopono por pelo menos 28 dias, tá? Você direcionar o mantra para a pessoa, ou para o eu superior da pessoa que você gostaria de pedir perdão. E, gente, essa pessoa pode ser você também, tá? Então, a gente está falando aqui de terceiros, mas o terceiro pode ser esse terceiro aqui também. Tá? É o mesmo princípio. Deixa eu ver se tem perguntinhas aqui. Precisava disso. Ok. O que mais? Deixa eu ver. Ok. Como são as frases? Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Para quem não conseguiu pegar, depois pode me mandar aqui que eu mando para vocês, tá bem? E pode procurar na internet também Ho'oponopono, que vai ter zilhões de coisas na internet, tem as orações completas também de Ho'oponopono, que é bem legal e ajuda muito. Ho'oponopono é vida, gente. Só um adendo rapidinho aqui, deixa eu ver como a gente tá de tempo. O criador do Ho'oponopono, ele conseguiu, depois vocês procuram, pesquisam a história, que a história é muito bonita, é muito mágica, assim. Ele conseguiu fechar um presídio de segurança máxima usando a oração do Ho'oponopono.
É muito bonita a história, ver o quanto que é o poder do perdão, né? E de entender que realmente estamos aqui nesse universo, cada um na sua individualidade, vivendo o seu processo, mas no final das contas somos um, né? Estamos todos conectados. E o quanto que é importante a gente trabalhar a nossa autocura. Quando a gente trabalha a nossa autocura, a gente expande o nosso coração e o universo todo se alinha para trazer pra gente aquilo que está mais alinhado com essa nossa vibração. Então a cura, ela é dinâmica, né? Ela funciona dessa forma, e aí o universo vai alinhando outras pessoas nesse campo também, para que a gente viva o nosso potencial maior. Uma outra coisa que eu gosto muito disso também, que é, deixa eu ver aqui, linda história, mágica, isso, é linda mesmo. Nossa, Ho'oponopono é emocionante. A gente lê a história e vê, assim, eu já usei muito, eu uso muito, e é realmente mágico as coisas que o Ho'oponopono é capaz de fazer. Então, outra coisa, cria um tempo para se estudar, para entender o que você diz para você, quais são os pensamentos que você tem a respeito de você. Durante o dia, busca, gente, eu sempre bato nessa tecla, a gente precisa aprender a fazer anotação, a gente precisa ter um diário de vida, né? É o diário de bordo, né? Tô aqui a bordo dessa grande nave chamada vida, e eu preciso ter o meu diário de bordo, entender o que nessa vida, como que eu funciono, quem são essas pessoas que estão aqui compartilhando desse espaço comigo. Então, eu tenho o hábito de fazer anotações assim, durante o dia. Às vezes eu acordo no meio da madrugada, vocês viram, eu postei nos stories hoje os recadinhos que eu recebo no meio da madrugada. Às vezes eu acordo e eu paro e anoto mesmo, para não perder essas informações. Na terapia, né, eu sempre falo para os clientes, traga um caderninho ou anda com um caderninho debaixo do braço, grava com o celular, se você tiver num momento em que você não consegue anotar, grava com o celular, depois transcreve, enfim. Mas é muito importante a gente fazer registros, porque com os registros a gente passa a se entender melhor como ser humano, né? Quem que é essa máquina que está operando aqui? E aí a gente entende quais são os mecanismos que a nossa mente usa, como autossabotagem, como autopunição, como flagelo. E aí a gente consegue expandir a partir disso. Se eu não sei com que eu estou lidando, eu não tenho o que fazer, né? Então, se eu começo a fazer anotação e buscar informações de como que eu estou operando, eu sei o que a minha mente está dizendo para mim, eu sei o que eu repito para mim, eu sei como eu agi, eu sei do que eu me arrependo, aí eu tenho o que fazer. Se eu não tenho nenhum registro, se eu não sei o que eu estou fazendo, se eu estou vivendo no automático todo dia, vai mudar o quê? Se eu não estou na autoobservação, não tenho o que mudar. A culpa vai ser sempre do outro, o problema vai ser sempre do outro, vai ser sempre do governo, do vizinho, do marido, do filho, da filha, do tio, do pai, da mãe, mas eu não, eu só estou aqui vivendo, né? Se você tem problemas na sua vida, a responsabilidade sobre os seus problemas e sobre a solução dos seus problemas é inteiramente sua. Eu não acho que é nem 99% sua, é 100% sua. Existem algumas teorias que dizem que não, mas a minha é 100% sua. E vou te falar para vocês, por experiência própria, enquanto eu não parei para assumir responsabilidade por 100% da minha vida, a minha vida não mudou. A minha vida mudou radicalmente quando eu assumi que tudo que acontece na minha vida é responsabilidade minha. Porque sou eu que aceito. Então tá, Su, mas e se o Rafa fez alguma coisa com você e você não gostou? O problema é meu, não é dele não. Ele tem as questões dele que ele vai resolver lá, né? Mas é meu. Porque a pergunta é, por que eu atraio esse padrão para minha vida? Por que eu passo por essa situação? Quando eu passei por isso de novo? E não porque o outro fez isso comigo. O outro fez porque ele fez, porque era o nível de consciência que ele tinha, são as ideias que ele tem, a forma como ele acredita na vida. Mas e eu? Eu não posso mudar o outro. Enquanto eu estiver aqui, ocupando a minha vida em apontar dedos, em julgar, em culpar o outro, a vida vai continuar a mesma coisa, porque eu não tenho poder sobre a transformação da outra pessoa, mas eu tenho total poder sobre a minha própria transformação e cura.
Hoje uma pessoa falou comigo assim: Su, eu gosto muito das suas lives, até quando você dá puxão de orelha. E eu falei, então, eu dou muitos, né? Vamos lá, que eu tô aqui com a minha colinha, gente. Quando você, né, tava falando sobre essa autoobservação, né? Quando você entende quais são os seus julgamentos internos, como que você conversa com você mesmo, o que são as coisas que você diz pra você, você começa a ter mais estratégias. Você começa a pensar, tá, então se eu digo pra mim, nossa, Suzana, isso foi muito idiota, você não devia nunca ter tratado aquela pessoa daquela forma. Ok, o que eu tô dizendo pra mim? Eu fui mal educada, eu fui indelicada, eu fui grosseira, eu fui rude, ok. Como eu gostaria de ser? A pergunta não é por que eu fiz isso, que pessoa má, tá? Eu tô dizendo isso pra mim? Tô dizendo pra mim que eu fui uma pessoa má, ok. O que uma pessoa boa faria? Entende? Assim, a gente precisa inverter a chavinha. Perguntar o contrário, né? Perguntar o que a gente realmente quer saber. Se a gente já entendeu que a culpa mostra um aspecto de nós que a gente está em desalinho com o que a gente realmente quer viver, do nosso coração, né? Da minha sabedoria, da minha consciência maior, então eu preciso mudar a minha forma, mudar a minha perspectiva. Espera na salinha. A salinha tem chafra. A gente faz chá de propósito. Então, essas perguntas e essa forma de mudar a perspectiva também é uma coisa que ajuda. Outra coisa, você não é... Anota isso, gente, pelo amor de Deus. Você não é uma pessoa má porque você teve uma má conduta. Você não é uma pessoa má porque você teve uma má conduta. Então traz isso, repete isso pra você. Eu não sou uma pessoa má porque eu tive uma má conduta. Ao contrário do que a gente aprendeu, né? Que nós somos malvadinhos porque a gente, né, não comeu o papazinho todo, porque a gente brigou com um coleguinha, né? Enfim, várias coisinhas que a gente faz aí na vida. Aí a gente foi aprendendo que isso não é coisa de menino bonito, não é coisa de menino direito, papai do céu não gosta. E aí a gente vai se punindo, a gente vai começar a pensar de uma forma diferente, tá? A gente já entendeu que o erro é algo que me ajuda a expandir. Então eu não preciso me fechar dentro do meu casulinho porque eu sou uma pessoa má e a sociedade não merece que eu esteja ali vivendo naquele núcleo. O universo não quer punir você. O universo funciona predominantemente pela lei do amor incondicional. Isso significa sem condições. Não importa o que você fez, por que você fez, como você fez, com quem você fez. O universo não se importa com isso. E aqui o universo você pode chamar de universo, Deus, grande espírito, Maria, Mãe Divina, Grande Mãe, Gaia, consciência maior, música, o nome que você quiser dar para o divino, tá? Eu chamo de universo. O universo não quer te punir. O universo funciona em constante expansão e a expansão acontece, a expansão acontece através da lei do amor incondicional. Não importa o que você faça, você vai sempre ser amado ou ser amada. Não importa as decisões que você tomou, você vai sempre ser amada ou ser amado pelo universo. A grande diferença está na nossa consciência inferior, em como a gente entende que a gente precisa do erro, da punição para poder melhorar. Mas o universo não entende dessa forma. O universo entende que você precisa de uma perspectiva diferente. E às vezes você é colocado ou colocada diante de uma situação em que você é levado a tomar uma decisão exatamente para que você tenha um arrependimento depois, porque quando você sente aquilo, você tem uma expansão de consciência. Gente, eu não conheço, sinceramente, eu não conheço nenhuma pessoa que teve uma expansão de consciência sem uma crise na vida. A gente precisa das crises, a gente precisa de uma perspectiva, mesmo que ela venha
pela tristeza, pelo arrependimento, para que a gente transcenda a nossa consciência e evolua. Sabendo disso, eu vou dar uma sugestão para vocês que talvez seja a mais desafiadora de todas aqui. Uma vez que a gente sabe que a nossa tendência, quando a gente acessa um sentimento de culpa, é a autopunição, é eu buscar formas de me punir ou de punir o outro, a sugestão que eu vou dar para vocês é: busquem atitudes de amor próprio. Ao invés de você se brigar com você, de você se colocar no cantinho do castigo, colocar o chapéu do burro, né? Repetir zilhões de vezes: eu nunca mais farei isso, eu nunca mais farei isso, né? No seu caderninho. Busque entender todos esses passos que eu dei para vocês até agora, né? E para além disso, entender como eu posso me acolher nesse momento. O nosso perdão, nosso auto-perdão, ele está condicionado ao amor próprio. Não é possível, é incompatível você ter autopunição e amor próprio ao mesmo tempo. Se você tem atitudes de amor próprio, se você toma atitudes práticas na sua vida, tá? Eu tô falando de ações práticas mesmo. Pode ser: eu gosto de ver Netflix comendo pipoca, eu gosto de abraçar uma árvore, eu gosto de fazer uma comida bem gostosa pra mim, eu gosto de tomar um banho, eu gosto de fazer um escaldapés. Não sei, né? Olha aí o que faz sentido pra você. Se você tem uma atitude de acolhimento, de amor próprio, é impossível que você se puna ao mesmo tempo. Então, quando você se deparar com o sentimento de culpa, primeira coisa que eu quero que vocês pensem é: como eu posso me acolher nesse momento? Como eu posso me dar amor? Como eu posso demonstrar o amor do universo por mim, que é incondicional? E eu garanto para vocês que esse sentimento de culpa vai dissolver, que ele vai diminuir consideravelmente. Vocês têm aqui, assim, N ferramentas, que eu não sei quantas que eu dei aqui, não contei, mas foram várias, né, para trabalhar internamente esse sentimento da culpa e dissolver isso. Viver uma vida mais alinhada com aquilo que vocês realmente querem. Então, vamos tirar da culpa esse peso de que ela precisa prejudicar a minha vida, e vamos usar a culpa para alavancar. Vamos usar a culpa para poder, para que a gente possa se alinhar ao nosso propósito de alma, à nossa felicidade, ao nosso bem maior e à vida que a gente realmente deseja viver. Saber que o erro pode te fazer muito mais feliz do que você imagina, porque ele está simplesmente te ensinando, né, a como estar mais dentro da vida que você realmente deseja viver a partir do seu coração. E que você não precisa mais se punir por nada. Eu deixo aqui para vocês essa mensagem, deixo para mim também, e estou muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Eu espero que ajude muito. Saiba que tudo isso que eu falei muito dessa autoculpa, mas a gente pode estender as mesmas perguntas e as mesmas consciências para o externo, né? Para eu evitar de culpar o outro, perdoar o outro também, para que a gente viva uma vida mais harmoniosa, mais tranquila e com mais união, tá bem? Vamos rezar muito, né, por esse nosso país, pelos nossos governantes, tentar não culpar as pessoas que pensam de forma diferente da gente, porque é exatamente esse momento que está ensinando muito pra gente sobre como a gente pode viver e do quanto que a gente vai crescer a partir disso. Espero que vocês estejam seguros e se cuidando muito. E depois me contem o que vocês acharam. Se tiver mais alguma pergunta, eu vou respondendo fora, porque o nosso tempo está acabando, tá bem? Beijo grande, boa noite de descanso, eu amo muito vocês. Obrigada.